Om Shanti, que a paz esteja contigo. Hoje eu quero compartilhar contigo alguns ensinamentos que envolvem como nós podemos lidar com pessoas que odeiam e com pessoas tóxicas. Antes de mais nada, eu quero compartilhar contigo que nós não podemos permitir, eu vou te ensinar como, que o ódio ou a toxicidade de pessoas próximas a nós entre em nosso coração. É necessário proteger o nosso coração, a nossa espiritualidade, e é sobre isso que eu vou estar falando aqui para ti. Quando nós falamos de pessoas tóxicas, vamos começar por elas. Existem algumas características. São pessoas que são donas da verdade, que sabem tudo, que vivem reclamando de tudo, que a priori dizem alguma coisa, fazem um discurso e logo em seguida falam algo completamente diferente. Eu anotei aqui também, são pessoas que sempre querem dar conselhos, que querem que tudo seja do jeito dessas pessoas e que principalmente acusam, agridem, fazem fofoca também. E a priori, quando estamos perto dessas pessoas, dá sono, nós bocejamos, principalmente quem tem um corpo mais aberto, mais mediunidade. Essas pessoas acabam com a nossa energia. Por exemplo, em questões profissionais, por vezes eu sou obrigado a lidar com algumas pessoas tóxicas. Hoje nem tanto, porque eu sou muito isolado. Mas quando eu tenho que lidar com pessoas tóxicas, a minha energia vital vai toda embora. São pessoas que sempre dizem assim, é assim e pronto. E esquecem que para tudo existem exceções. São pessoas que acham que elas têm o monopólio da verdade, a certeza de tudo. E as palavras, o olhar, tudo transmite essa toxicidade. Por vezes até, essas pessoas não têm consciência disso. Por vezes é uma inconsciência, uma falta do que nós chamamos de adequação. São pessoas que não conseguem se adequar no ambiente, não conseguem se adequar com outras pessoas. Elas não têm um senso de inadequação. Elas são inadequadas a maior parte do tempo, mas elas não têm essa percepção. Então, como lidar com isso? Ok? Primeiro, como eu disse, essas pessoas acabam com a nossa energia vital, acabam com a nossa energia psíquica, que é a energia da alma, a vitalidade, o carisma, por vezes até o contato com essas pessoas podem nos irritar e até mesmo sentirmos raiva. Agora note, raiva todo dia, isso acaba se tornando ódio. Um pouquinho de raiva por dia, isso se torna ódio, que é um câncer no nosso coração. Então, pessoas tóxicas e pessoas que odeiam, elas causam em nós uma sensação muito ruim. Existe dentro, principalmente em alguns meios espiritualistas, esotéricos ou da nova era, uma ideia de que se pessoas tóxicas se aproximam de nós, é porque nós atraímos. Isso nem sempre é verdade. Jesus era cercado de pessoas tóxicas, Buda, Gandhi, Irmã Dorothy, Irmã Dulce, várias pessoas que têm uma energia muito bacana, que são muito mais luz do que sombras, porque todos nós temos luz e sombra. Ai daqueles que dizem que é só luz. Nós somos seres luminosos, que temos luz e sombra. Mas existem algumas pessoas que são muita luz. E dizer que elas atraem essas pessoas nem sempre é assim. Nem sempre é uma escolha nossa. Agora, se você atrai essas pessoas, é importante que nós saibamos repelir essas pessoas. Às vezes elas se fazem de vítimas, às vezes fazem de coitados, às vezes de pessoas que sabem tudo, às vezes querem dar conselhos ou simplesmente querem te agredir. E hoje, até outro dia, estava com o padre Fábio de Mello, e ele contando o quanto de pessoas, ele, padre Fábio de Mello, que é uma pessoa boníssima, o quanto de pessoas que odeiam a ele, Fábio de Mello, ele contando. E ele vai explicar algumas formas de repelir essas pessoas que eu vou compartilhar
contigo, ok? Então essas pessoas vivem nos cobrando, vivem querendo nos controlar, são pessoas que nos diminuem, porque as pessoas tóxicas acham que elas são o máximo. Então vamos começar a olhar para isso, né? O primeiro é um não interior que envolve a fisiologia do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho um mestre de karatê, do karatê Gojo Ryu, mestre Pedro, que é um senhor hoje de 74 anos. Quando vai chegar num dojo de arte marcial para falar com ele, ele pede para você ficar um pouco distante dele, porque ele não permite que pessoas tóxicas se aproximem dele. Para não criar um mal-entendido, ele não permite que ninguém chegue muito perto. Quando vai chegando, ele se afasta. Outro dia eu li a respeito, isso foi muito criticado também, por pessoas tóxicas, por pessoas cheias de ódio. A monja Coen, que é uma monja budista, amiga minha, fazemos programas de rádio junto, ela contando, pedindo em eventos muito grandes que as pessoas não abracem ela, porque é uma pessoa atrás da outra abraçando, e isso acaba impedindo outras de pedirem um autógrafo, de fazer um namastê para ela, que é um gachô. Mas ela também, por ser uma monja, às vezes não tem esse contato muito físico com as pessoas. E claro, nós sabemos que tem pessoas que são muito agradáveis de estarem perto. A pessoa tóxica ou aquela que é cheia de ódio, não é muito gostoso estar perto dessas pessoas. Então eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Não permita que a toxicidade e o ódio de uma outra pessoa more no teu coração. O ódio e a toxicidade do outro não podem tocar o teu coração. E algumas dicas, vamos a elas. Primeiro, não se deixar emocionar muito por essas pessoas. O Gasparetto falava tanto sobre isso, é algo que eu, na minha vida, sempre estou questionando e relembrando, que às vezes 100 pessoas nos elogiam, 100 pessoas, e uma vai lá e critica, que é essa tóxica ou essa cheia de ódio. É claro que existe a crítica construtiva, mas tem crítica que vem cheia de emoção, cheia de negatividade, cheia de maldade, e às vezes uma pessoa assim, 100 me elogiam, uma me critica. Isso acaba comigo, porque o nosso ego quer que todos falem bem de nós. Então, não se deixa emocionar por críticas, por toxicidade, por ódio. Não fica falando dessas pessoas para as outras. Não permita que essa pessoa tome conta do teu mental. Terceiro, saiba que tem pessoas que não têm consideração por você, que tem pessoas que não têm consideração por mim. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que reclamam muito perto de mim. Elas até têm uma certa consideração por mim, mas existem pessoas que não têm consideração por mim e nem por você. E se você achar, poxa vida, ela não devia ter feito isso comigo, ela não me considera, não considera muito. Que é algo que inclusive eu vi o padre Fábio de Mello falar também outro dia. Vocês sabem que eu sigo uma linha que chama espiritualidade independente. Eu, Otávio Leal de Amprim. Por isso que para mim é tranquilo falar de padres, de rabinos, de monges. Eu lido com a ideia de, antes de uma religião, ter ensinamentos de mestres, é isso que eu sigo. E o padre Fábio de Mello eu acho ele muito culto, assim como a Coen, eles tocam o meu coração. Então tem pessoas que não têm consideração por você. Às vezes tem pessoas que não é bom eu querer saber o que aquela pessoa acha de mim. É bom eu esquecer disso. Não é legal querer também ficar sabendo o que o outro fala de mim, não é legal querer ficar sabendo o que o outro escreve de mim. Eu, a cada dia que passa, lógico, eu sou um monge, eu sou uma pessoa solitária, mesmo assim, a cada dia que passa eu evito ao máximo qualquer tipo de contato por celular, qualquer tipo de contato. Eu ando com eles aqui porque eles estão ligados ao meu microfone, mas eu prefiro evitar ao máximo o que as pessoas falam de mim. Outro dia foi interessante que eu pedi para um grupo que eu frequentava, que eu precisava me retirar, porque era um grupo de reflexão, de autoconhecimento, de percepção de quem nós somos, mas estava havendo muitos contatos para combinar dança, combinar festas, coisas que eu não vou. Eu prefiro mais dançar sozinho em casa, ou a solidão, enfim, mas para mandar aqueles cards que se diz, né? Hoje o dia está lindo, então agradeça a vida.
Enfim, e eu pedi para me retirar. E passou alguns dias, eu convidei vários grupos que eu ia andar de patins. Há muitos anos eu não andava de patins. E me retirar é também andar de patins, é também andar na praia. Me retirar e ficar em silêncio, mas eu posso andar. Então quis andar de patins, há muitos anos que eu não andava. Então uma pessoa já chegou no grupo e falou, e eu fiquei sabendo, onde já se viu, ele falou que ia fazer um retiro e agora convida a gente para andar de patins. Porque aquele dia era o dia de resgatar a minha criança. Há quantos anos eu não ando de patins, eu acho tão divertido perder o equilíbrio, tentar achar. E convidei os amigos, aí vem essa toxicidade, essa maldade, e aí eu prefiro não permitir que essas coisas cheguem em mim. Como eu falei, algumas pessoas falam, você atrai isso, tua energia. Isso é um discurso muito infantiloide, na minha opinião. Nem sempre. Às vezes, quando você menos espera, aquilo chega até nós. Como lidar com isso? Né? Primeiro, então, ter disciplina. Ter disciplina, ter uma atitude corporal, que é o meu mestre Pedro, Sansei Pedro do Goju-ryu, a Koen tem, ou pessoas que não permitem muito ter uma postura de impedir que cheguem com isso, um olhar mais forte. Eu lembro que uma vez a Koen, uma pessoa começou a fazer um monte de fofoca e falar mal de outras pessoas no carro com a monja Koen. E ela pediu para parar o carro e desceu. Ela falou, eu sou uma monja, eu não vou permitir que você fale tão mal de outras pessoas. Eu não quero entrar nisso. Então, colocar um não corporal, um não de limites e às vezes fazer orações também. Eu gosto muito de uma oração, eu sou fã dela, que é a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver guerra, que eu leve a paz. Onde houver toxicidade, ódio, que eu leve o bem. Onde houver acusações, que eu leve o perdão. Eu perdoo. Então essas orações, como a de São Francisco, Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, o Pai Nosso também, o importante é que você não durma com essas toxicidades, que você se purifique antes de dormir, que se você foi atingido por uma toxicidade ou um ódio, que você saiba se purificar disso. Você não pode perder tempo com a maldade, o seu tempo é um tempo sagrado. Ódio é maldade, toxicidade proposital é maldade também. Nós não podemos ser o propagador dessa maldade. Há um salmo que a Kabbalah judaica cita, eu não lembro exatamente que salmo, porque eu não tenho essa coisa de decorar o salmo, capítulo, enfim, mas diz assim que o Eterno corte as orelhas, se eu não me engano, corte a língua do fofoqueiro, da pessoa que fica falando maldade, toxicidade, julgando errado, que se corte a língua. E na Kabbalah judaica se explica que quem fica ouvindo é tão culpado, entre aspas, quanto aquele que fica falando, porque nós propagamos esse ódio. Então seja com a oração, seja com a ideia de tirar, evitar o contato com essas pessoas, com essas notícias, contato mínimo, e sempre antes de dormir fazer essa reflexão que ódio é maldade. Não perca tempo com ódio, não perca tempo com a maldade. Às vezes antes de dormir você pode abrir a mão direita, colocar a mão esquerda aqui no teu peito e falar eu, e fala teu nome. Eu juro fazer o possível para não propagar o ódio. Eu juro falar de amor, eu juro vibrar amor, eu juro não propagar essas toxicidades, essa maldade, evitando estar ou participar desses grupos ou de ter contato com essas pessoas. Lógico, quando você é um terapeuta, quando você dirige grupos como eu, você também tem que lidar com isso, porque aí é o teu processo profissional, a tua forma profissional. E tem grupos que às vezes eu dirijo que eu saio muito mal do grupo. Que existe uma energia psíquica aí, não é nem por mal, são exercícios que se fazem, trabalhos corporais, e que muita coisa, como se diz na gíria, né, pipoca, se manifesta, que a pipoca fica pulando. Então antes de dormir, mão esquerda no coração, direita aqui em cima, eu juro, faz um pacto com você, eu não vou dormir com esse ódio, eu não vou dormir com essa toxicidade, eu não vou dormir com essa negatividade, que eu volto a repetir, não se culpe não,
como muitas pessoas falam dessa forma infantiloide. Se você atrai toxicidade, atrai pessoas negativas, atrai a ódio, é porque a tua energia assim você atrai. Não. Isso é uma bobagem, isso não tem sentido, isso só faz você se sentir culpado. Volto a repetir, até as pessoas que têm mais luz acabam passando por isso, sendo cobradas, sendo condenadas, as pessoas querendo diminuir elas, ok? Então, hoje, como tem cada vez mais isso no mundo, através da internet, através das fofocas, das redes de pessoas, dos Facebooks, enfim, nós temos que nos proteger disso, ok? Então, oração, mantra, meditação, fazer um juramento de se livrar disso, de não propagar isso, e saber sim que isso existe, não dá para negar, isso existe, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, ok? Que a paz esteja contigo.